capítulo 23 de Lucas registra ou deixou registrado um dia que ficou para a história. E esse dia foi o dia da crucificação de Jesus. Jesus rumo ao Calvário, a crucificação de Jesus, os dois malfeitores, como foi a morte de Jesus e depois até o sepultamento de Jesus. Tudo isso no capítulo 23. Jesus rumo ao Calvário começa no versículo 27. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, ou o que foi que me chamou a atenção lendo essa passagem, foi como que as pessoas se comportaram nesse momento, no momento em que Jesus estava caminhando para o Gólgota, levando a sua cruz. Como foi que as pessoas daquela época encararam aquilo, viram aquilo? Como foi que as pessoas se envolveram com aquilo que estava acontecendo? Então, Jesus rumo ao Calvário começa no versículo 27. Mas se você olhar o versículo 26, tem até uma epígrafe própria que diz: Simão leva a cruz de Jesus. Isso aqui foi a partir desse ponto que o texto começou a me chamar a atenção, a respeito de pessoas que também estavam entre a multidão, estavam de uma certa forma nesse contexto, que se envolveram com Jesus, uns só na observação e outros acabaram entrando dentro dessa história de uma maneira mais próxima. No caso aqui de Simão, houve uma coisa que nós devemos pensar muito nisso. A Bíblia diz que Simão estava no campo, estava trabalhando. Ele vinha vindo do trabalho. Talvez por causa do porte físico dele, os soldados obrigaram a ele a levar a cruz de Jesus. E Jesus viu isso, que a cruz estava sobre Jesus até então. Mas o que é incrível aqui é que no versículo 27 a Bíblia diz que seguiam numerosa multidão. Então, do momento que Jesus foi preso até esse momento, houve um alvoroço na cidade, as notícias correram. Muitas pessoas foram para lá para assistir o que estava acontecendo. Porém, Simão não. Simão foi trabalhar. Ele ia passando por ali. Ele estava tratando essa questão da crucificação de Jesus Cristo com uma grande indiferença. Embora agora alguém vê ele carregando a cruz de Jesus e possa ter até uma impressão que ele está profundamente envolvido, na realidade não. Ele está totalmente indiferente a essa situação. O incrível nisso é que Jesus também o tratou com grande indiferença. Jesus não dirigiu nenhuma palavra para ele. E quando a palavra diz que seguia numerosa multidão, você vai ver mulheres no meio da multidão que começaram a bater no peito, a lamentar a sorte de Jesus. E isso incomodou a Jesus, porque essas mulheres não estavam indiferentes, mas elas estavam entendendo aquela coisa que estava acontecendo de uma maneira diferente da realidade. Se Simão está indiferente àquilo que está acontecendo, essas mulheres não. Elas não estão indiferentes àquilo. Elas estão chorando, elas estão lamentando aquilo. No entanto, elas estão vendo a realidade de uma maneira diferente do que ela é. A realidade delas é diferente da realidade de Jesus. Por isso Jesus
parou, voltou e falou com elas: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: benditas mulheres, bem-aventuradas mulheres que não deram à luz e que nem amamentaram, porque viria, Jesus profetiza aqui que viria um tempo difícil, que viria um tempo terrível para Jerusalém. E quando ele chama as mulheres de filhas de Jerusalém, ele está falando: vocês são filhas desse contexto religioso, que não conseguiram enxergar o meu trabalho, que não conseguiram entender o que eu estou fazendo. Isso que vocês estão vendo eu fazer aqui não é nenhum sinal de derrota, não estou aqui triste, angustiado. Esse é o dia para o qual eu vim, o dia que eu vou salvar a humanidade. E ele vai e de repente entram outros personagens nesse cenário. E os personagens que entram são os soldados, aqueles que estão envolvidos com a crucificação. Aí quem olha aquilo fala: esses homens são maldosos, esses homens não valem nada. Quem vale mesmo é aquele que está levando a cruz. Quem vale para Jesus, quem vale mesmo é essas mulheres que estão chorando. Então nós olhamos para o soldado, parece que aqui estão os verdadeiros malfeitores. Mas Jesus diz assim: Pai, quanto a estes, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Vocês estão vendo como que é importante a gente entender o que está acontecendo? Será que a nossa visão com respeito a Jesus, a obra de Jesus, a religião que nós estamos seguindo, será que ela entende as coisas sobre Jesus? Será que nós estamos vendo Simão carregar a cruz como Jesus está vendo? As mulheres batendo no peito como Jesus está vendo? Os soldados que estão crucificando Jesus como Jesus está vendo? E os dois malfeitores que estão também ali junto com Jesus? No começo os dois estão blasfemando, os soldados estão zombando, as autoridades estão zombando, mas de repente um dos malfeitores repreende o outro que estava falando para Jesus: se você é o Filho de Deus mesmo, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Mas o outro disse: não, você está errado, você está na mesma condenação e não teme a Deus. Aí ele olhou para Jesus e disse: mestre, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqui ele está profetizando que Jesus vai voltar, ele está crendo que Jesus vai ressuscitar e vai vir no reino dele, que será o cumprimento de Isaías 63. E Jesus nesse momento diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E depois que Jesus morre, aí o centurião vê que o véu do templo rasga, o centurião diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Vede como as pessoas foram tendo visões diferentes do mesmo episódio. E você? O que você vê dentro desse texto? Como você vê a obra, o trabalho de Jesus? Você entendeu bem o que Jesus fez? Você entendeu bem? Será que você não está carregando peso constrangido? Será que você não está derramando lágrimas equivocadas? Será que você não está julgando pessoas de maneira errada? Será que você só vai ver que Jesus era o Filho de Deus depois que ele morreu, depois que o véu do templo rasgou? Vamos despertar, irmão. Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá.